A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos trazer uma narrativa sobre Paulo. E Paulo, como sabemos muito bem, foi um dos discípulos de Jesus. Apesar de não fazer parte dos 12 discípulos, Jesus o escolheu pessoalmente durante a sua perseguição contra os cristãos. Todos aqueles que buscavam servir a Jesus Cristo, levando a palavra de Deus, eram perseguidos por Paulo. Porém, Jesus foi até o encontro de Paulo e, através de manifestações do Espírito Santo, o convenceu a servi-lo e levar o Evangelho a todas as pessoas. Dessa forma, nós podemos notar que Paulo realizou grandes atividades e grandes processos de evangelização durante a sua trajetória de vida para poder mostrar quem era Jesus Cristo e quem era Deus Pai. No exato momento em que nós pegamos a nossa primeira leitura de hoje, ele estava praticamente chegando ao fim dessa trajetória onde estava levando a palavra de Deus a todas as pessoas. Ele havia anunciado à comunidade de Éfeso que seria praticamente uma das últimas vezes que eles o veriam ali em função de sinais que o Espírito Santo havia o mostrado e havia o alertado sobre a sua trajetória de vida. Nós podemos notar muito bem que aquele povo já havia recebido uma certa conversão por parte de Paulo e que a palavra de Deus já havia disseminado no meio das pessoas e que aquela sementinha que ele plantou sobre Jesus Cristo já havia dado frutos. Tanto que, na sua despedida, as pessoas ficaram tristes, choraram e abraçaram a ele, sabendo que praticamente seria uma despedida e que não o veriam mais. Sentiriam falta daquele homem que levou a eles o conhecimento da palavra de Deus. Mas tem uma passagem em que Paulo nos traz um conhecimento que hoje, nos nossos tempos, nós estamos colhendo sinais disso. Seria como uma profecia através do Espírito Santo que ele nos mostrou através daquele povo de Éfeso. O que ele disse àquele povo, hoje nós estamos colhendo. Vamos ouvir esse trechinho. Aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Homens perversos com doutrinas perversas, ou seja, pessoas que começarão a fazer doutrinas para poder enganar as pessoas. E nós sabemos muito bem que hoje existem até pessoas cultuando a Satanás. Existem pessoas que criaram essas doutrinas e esses templos para isso. É claro que elas não são proibidas de fazerem isso porque Deus nos deu a liberdade de fazermos as nossas próprias escolhas. Porém, nós iremos colher frutos de tudo que nós escolhemos em nossas vidas. E sabemos muito bem que não serão bons frutos que as pessoas colherão se servirem e irem buscar coisas nos caminhos do pecado, buscarem coisas erradas para a sua vida. E além disso, muito além disso, que talvez seja até pior, é as pessoas pegarem a doutrina de Cristo, porque é algo que as pessoas estão enganando a outra. Por isso que é pior, porque quando a pessoa decide servir diretamente a um templo de pecados, um templo de Satanás, ele não está escondendo, ele está dando a cara a tapa para mostrar que é um pecador e que gosta de ser um pecador. Ele tem o direito e a liberdade para isso porque Deus o deu esse direito, mas ele não receberá a salvação porque está do lado errado. Porém, existem pessoas que enganam os outros, pegando a doutrina de Cristo, manipulando o conhecimento da palavra de Cristo de forma incorreta, fazendo com que as pessoas sejam enganadas e entregando a elas um conhecimento falso, mostrando às pessoas que às vezes Deus dá valor ao dinheiro, que Deus dá valor às coisas pecaminosas da vida. E não é assim que funcionam as coisas. E Deus, com toda certeza, não está e nem gostará de ver isso acontecer. Por isso nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas que querem ensinar a palavra de Deus da forma incorreta. É bom que você leia a própria Bíblia. Você tem a sua Bíblia na sua casa, pegue,
Faça sua leitura todos os dias. Se você tem uma dificuldade de entender, leia a mesma leitura a semana toda, que uma hora você vai começar a compreender o que está escrito ali. Quanto mais nós lemos, quanto nós mais buscamos conhecimento, mais a luz na nossa vida irá se abrir, mais conhecimento nós teremos, mais nós compreenderemos as coisas. E não podemos ficar nos baseando, às vezes, no que apenas uma pessoa quer nos induzir a acreditar. Por isso, temos que ter cuidado com essas igrejas. Se a igreja te mostrou uma palavra dizendo que Deus gosta de dinheiro, que Deus valoriza o dinheiro, pesquise isso. Procure na Bíblia, tome uma segunda opinião. Não vá ouvindo o primeiro que diz. Até mesmo se alguém te dizer, Deus é amor, não vá acreditando de primeira. Pegue a Bíblia, procure o conhecimento da palavra e veja se realmente é isso que está ali. Se for, siga a palavra de Deus. A orientação nossa é o que Jesus nos ensinou. A nossa orientação é o que os profetas nos ensinaram. É o que os discípulos nos ensinaram. Porque eles conviveram com Jesus Cristo e os profetas conviveram com Deus. Eles realmente sabem o que nós precisamos de fazer para recebermos o Espírito Santo. Porque as ações e as atitudes que nós tomamos hoje é em função do Espírito Santo que Jesus nos enviou. E quem teve a oportunidade de assistir isso ao vivo, ver como foi, foram os profetas, foi Jesus Cristo, foi os discípulos de Jesus. É eles que têm esse ensinamento para cada um de nós. Às vezes as pessoas dizem que a Bíblia até é distorcida, que é aquilo outro. Se você lê a Bíblia da forma correta, você vai compreender que a palavra de Deus só nos ensina as práticas do bem. Não há distorção nenhuma na palavra de Deus. Pode ser traduzida para o português, para o aramaico, para o grego, para o que for. Toda a palavra é ensinada da mesma forma, que é a prática do amor, ao desprendimento da matéria, daquilo que você acha que é valoroso, é o dinheiro, é o carro que você tem, é a casa. Isso é necessário para a sua vida. Mas não é isso que te trará a salvação. É isso que a nossa Bíblia vem nos ensinar e você tem que ler para compreender. Geralmente as pessoas que dizem que a Bíblia é distorcida nunca leram a Bíblia. Não sabem às vezes não sabem nenhum capítulo da Bíblia. Não sabem nem o que é um evangelho. Não sabem nem o que é um livro apócrifo. Você precisa primeiro buscar conhecimento para poder dar esse tipo de opinião. O mesmo funciona com tantas outras coisas na nossa vida, na política, no futebol, em qualquer coisa, na vida profissional da pessoa. Você não pode dizer o que nós vemos muito acontecer. Às vezes vemos uma pessoa que trabalha na área administrativa e uma pessoa que trabalha no setor braçal, que precisa de pegar peso. E esse do setor braçal às vezes diz, o cara do administrativo não faz nada. É extremamente errado fazermos esse tipo de atitude, falarmos esse tipo de coisa. Porque cada trabalho tem a sua importância. E às vezes vemos o cara do administrativo dizer que o cara que lava o banheiro é um cara sem importância. Aí o cara adoece e fica uma semana sem ir e começam a sentir falta dele, porque começa a virar um lugar sujo e infectado. Cada um tem a sua importância dentro do seu setor de trabalho, dentro da sua igreja, dentro da sua sociedade, dentro da sua casa com a sua família. Não podemos desmerecer ninguém, porque todos têm uma função e a sua função é importante para que possa acontecer os processos da nossa convivência social, da nossa convivência familiar, para que possamos gerir os nossos recursos. Mas essa é uma explicação sobre o que Paulo quis nos mostrar, sobre a busca constante em nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos melhores no Espírito Santo. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo responsorial. Nosso Salmo responsorial vem trazer o seguinte refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor.
O nosso salmo de hoje é um salmo muito alegre. Ele vem nos falar da alegria, da existência de Deus, das grandes maravilhas que Deus fez para cada um de nós. E nós sabemos que o simples fato de existirmos já é motivo de alegrarmos e celebrarmos ao Senhor. Porque, como sabemos muito bem, o processo para que nós possamos nascer, nós temos que disputar com milhares praticamente de situações ali para podermos alcançar a oportunidade de nascermos através daquele óvulo onde nós nos conectamos com a vida. E não são todos que conseguem, são apenas alguns. Então nós somos uma oportunidade de vida que precisamos de valorizar e precisamos de enxergar como forma de ser feliz, de crescer e de sermos melhores. Porém, algumas pessoas escolhem se deprimirem, ficarem tristes, dizerem que a vida não tem sentido. E a verdade é que a vida tem muito sentido. É nós que precisamos de compreender e dar razões a ela para que ela tenha sentido. O primeiro sentido que a vida tem é a prática do amor com o nosso irmão. E algumas pessoas não conseguem perceber isso. Talvez convivam tanto com as maldades do mundo que esquecem que elas têm que plantar amor para colherem amor. Mesmo que às vezes isso não aconteça, uma hora poderíamos converter o coração de alguém e transformar as pessoas em pessoas do bem. E isso é muito gratificante para o homem. E quando isso acontece, nos dá mais força e mais alegria para continuarmos a viver. Porque sabemos que é difícil demais enfrentar os pecados, colocar as pessoas e ajudar a orientar as pessoas a se manterem num caminho que mostram que são pessoas que merecem o amor de Deus, o amor do próximo e o nosso amor. É muito difícil isso. Então nosso salmo responsorial vem nos trazer essa alegria de nos mostrar que Deus é capaz de todas as coisas se nós praticarmos esse amor que Ele nos convida a viver. Então que nós possamos ajudar os nossos irmãos, ajudar os nossos familiares, aquelas pessoas que às vezes nem conhecemos, às vezes com uma situação simples na rua, podemos ajudar alguém nas suas necessidades e às vezes nem precisa de gastar dinheiro para isso. Às vezes ajudar alguém a atravessar a rua já é um sinal de amor, da presença de Deus, do carinho que Deus teria com o seu próximo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos trazer novamente Jesus orando a Deus e preocupado com todos aqueles que servem a Ele. Os discípulos de Jesus são pessoas que foram preparadas para poderem levar a palavra de Deus. E Jesus estava preocupado com eles, porque é muito difícil deixar alguém sozinho. É como os pais quando saem de casa e têm que deixar seus filhos sozinhos. Acabam ficando preocupados porque podem fazer alguma coisa e às vezes causar um acidente ou provocar alguma situação que pode ser muito desagradável. É claro que nós deixaremos nossos filhos sozinhos quando eles tiverem uma certa responsabilidade. Filhos, crianças novas e pequenas demais, não podemos fazer isso. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus havia preparado primeiramente os seus discípulos para se tornarem mais responsáveis, até chegar ao ponto em que pudessem andar sozinhos. Porém, como nós sabemos muito bem, um adolescente ou um jovem, ele não tem tanta maturidade assim e corre grandes riscos durante a sua vida de cometer erros, assim como o ensinamento que Jesus levou aos seus discípulos. Os discípulos tinham um ensinamento, mas o coração deles ainda estava um pouco ali no mundo. Precisavam de se preparar mais, precisavam de conviver mais com aquela fé que Deus estava os convidando a viver. E podemos ver várias situações pelas quais os profetas ainda estavam em aprendizado. Entre elas está o fato de Pedro ter negado Jesus. Conviveu com toda a verdade e no dia que Jesus seria morto e crucificado, ele negou Jesus por 3 vezes. E tem o fato de Judas ter traído Jesus, o fato de Pedro também querer afundar nas águas quando a sua fé estava caindo por causa da tempestade que estava acontecendo ali no mar.
Ele começou a afundar porque a sua fé não estava tão preparada ainda. E tantos outros relatos que nós conhecemos. Ou seja, ainda faltava um pouco para eles se tornarem experientes na presença do Espírito Santo. Então, Jesus orava a Deus exatamente preocupado com isso, para que Deus evitasse que o maligno os atacasse, porque poderiam facilmente cair em tentação se não houvesse uma proteção em suas vidas. E Deus, como sabemos muito bem, o fez. Os protegeu de todos os malignos que tentaram o atacar. Eles lutaram, batalharam, é claro que sofreram algumas agressões, sofreram alguns açoites, mas não desistiram, manteram-se firmes na sua fé e naquilo que foram convidados a evangelizar. Jesus, com toda certeza, teve orgulho de todos eles, porque cumpriram com aquilo que foi combinado, assim como Jesus cumpriu com aquilo que foi combinado com Deus Pai. Nós também temos um acordo com Deus que é cumprir e respeitar os mandamentos. Os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a sua tarefa, a sua obrigação nessa vida para poder alcançar uma salvação e ter uma oportunidade de conviver no reino dos céus com todos aqueles que respeitaram esses mandamentos. Caso contrário, aqueles que não obedecerem essas regras irão viver junto de Satanás. E como sabemos, a promessa é de que todo aquele que estiver em pecado será cortado, arrancado e jogado no fogo do inferno quando chegar o fim dos tempos. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa liturgia da palavra de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que vocês possam aí estar ajudando os seus familiares, seus amigos em relação a essa situação que nós estamos passando agora pelo Covid-19. É claro que não está sendo uma situação muito fácil. A gente vê que estamos precisando de ficar, de certa forma, isolados, ficar um pouco afastado das pessoas, mas não podemos deixar do nosso coração que ele seja inflamado pela força e pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que não possamos abraçar as pessoas e estar tendo contato, podemos ter ações para poder ajudar todos aqueles que precisam. Faça aí, às vezes, uma doação de uma máscara, uma doação de um álcool em gel, ajude alguém. Às vezes nem doação você possa fazer, mas ajude dentro da sua casa, evitando que as pessoas que estão no grupo de risco fiquem, às vezes, saindo para a rua. Deixe-as mais isoladas, mais quietas dentro de casa, para evitar que essa doença venha acometê-las. E sendo elas pessoas mais frágeis, a gente sabe muito bem que a gente prefere que elas continuem mais tempo junto de nós para poder nos ajudar a evangelizar, a levar o amor, a nos dar mais conhecimentos da sua vivência e do seu aprendizado durante a sua vida. As pessoas mais idosas, pegue sempre elas e conversem com elas, porque elas têm muito para nos ensinar. Elas viveram coisas que muitos de nós não viveram e têm muito para nos mostrar para não cairmos em pecado. Vai nos mostrar que, às vezes, uma situação pequena e boba que pode ser uma grande armadilha para nós, pode nos salvar naquele momento. Um ensinamento pequenininho pode tirar você de um grande pecado, de um grande desastre que poderia acontecer na sua oportunidade de sua salvação. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.